Olá, aqui é a senhorita Leia. Estou aqui em um estábulo hoje. Um estábulo é um lugar onde os animais vivem. Esses animais não são barulhentos, mas eles são fofos. Você sabe, ver esses animais me lembra de uma história bíblica, a história de quando Jesus nasceu. Um estábulo se parece com um lugar onde o Salvador do mundo nasceria? Mas Deus pensou assim: por que você acha que Deus inveja Jesus ao mundo? Porque Ele nos ama ou porque estava confuso? É isso mesmo, Deus invejou Jesus porque nos ama. Deus sempre tem um plano. Você gostaria de me ajudar a contar a história bíblica hoje? Se você puder, vamos fazer o sinal para anjo quando você ouvir sobre o anjo na história. O sinal para anjo é este anjo. Pente comigo, anjo. Mais uma vez, anjo. Muito bem. Vamos para a história. Olhe, é o bebê Jesus. Jesus é nosso Salvador e Ele é o Filho de Deus. Deus enviou seu Filho, Jesus, à Terra porque nos ama. Você já se perguntou como isso aconteceu? Bem, esta é a história de quando Jesus nasceu. Um dia, um anjo chamado Gabriel veio visitar uma jovem chamada Maria. Maria ficou muito surpresa ao ver um anjo. Ela não sabia o que pensar. Ela sentiu medo. Mas o anjo foi gentil e disse a ela que não tivesse medo. Ele disse que Deus estava satisfeito com ela e a escolheu para ser a mãe de um filho especial. Ela deveria chamar o bebê de Jesus. Maria estava confusa. Como ela poderia ter um bebê? Ela ainda não era casada. Mas o anjo disse a ela que não se preocupasse. Deus daria a ela o bebê através do poder do Espírito Santo. E o bebê, Jesus, seria santo. Ele seria conhecido como o Filho de Deus. Maria ouviu o anjo e confiou no plano de Deus. Agora, Maria estava noiva e prestes a se casar com um homem chamado José. José era um homem bom que amava a Deus e também confiava no plano de Deus. Ele queria cuidar bem de Maria. Mas logo, José soube que o novo líder de Roma queria saber quantas pessoas havia em seu reino. Então, todos receberam ordens para voltar à sua cidade natal para serem contados. Isso significava que José e Maria precisavam fazer uma viagem muito longa de volta para uma cidade chamada Belém. E isso não era fácil porque Maria tinha que viajar em um burro. E já estava quase na hora do bebê de Maria nascer. Uau! O anjo trouxe notícias realmente importantes para Maria. Ela seria a mãe de Jesus e ele seria santo. Como isso fez Maria se sentir confusa ou triste? Isso mesmo, Maria ficou confusa quando ouviu a notícia do anjo. Mas o anjo disse para ela não ter medo. Maria amava a Deus e confiava em seu plano. Você gostaria de me ajudar a contar a história de novo? Se você puder, vamos fazer o sinal de bebê quando ouvir sobre o bebê na história. O sinal para bebê é assim, bebê. Pente comigo, bebê. Muito bem. Vamos voltar para a história. Quando Maria e José finalmente chegaram a Belém, Maria já estava pronta para ter seu bebê. Mas eles não conseguiram encontrar um lugar para ficar porque todos os quartos das pousadas estavam cheios. O bebê estava para chegar em breve. O que eles poderiam fazer? Maria e José foram para um estábulo e passaram a noite lá. Um estábulo é um celeiro onde os animais ficam. Uau, fico imaginando se era barulhento e muito cheio no celeiro. Provavelmente não era onde Maria imaginava que seu bebê nasceria, mas ela confiou no plano de Deus. E naquela noite, o Filho de Deus nasceu. Maria envolveu cuidadosamente o bebê Jesus em panos e o colocou em uma manjedoura. Não muito longe dali, alguns pastores estavam cuidando de suas ovelhas. Quando, de repente, um anjo apareceu e a luz de Deus brilhou ao redor deles. Os pastores ficaram com medo, mas o anjo disse: "Não tenham medo, trago para vocês boas novas. Hoje, na cidade de Belém, nasceu um Salvador.
Ele estará envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Então muitos outros anjos apareceram e todos louvaram a Deus juntos. Que visão maravilhosa deve ter sido! Os pastores ficaram surpresos e, então, foram encontrar o bebê Jesus, exatamente como o anjo havia lhes dito. Depois que os pastores viram o bebê Jesus, eles saíram para espalhar as boas novas para os outros de que o nosso Salvador, Jesus, havia nascido. Uau, essa foi uma ótima história bíblica. Por que Deus enviou Jesus ao mundo? Porque ele estava confuso ou porque nos ama? É isso mesmo, Deus enviou Jesus ao mundo porque ele nos ama. Deus tinha um plano e sabia que precisávamos de um Salvador. Não é incrível saber que Deus nos ama tanto assim? Muito obrigada por assistir hoje. E lembre-se de que Jesus te ama e nós também. Tchau, fique com Deus. Tenha um ótimo dia.